Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos dando continuidade ao estudo do livro de Daniel, no capítulo 10. Eu gostaria de convidá-lo a abrir sua Bíblia no livro de Esdras. Livro de Esdras, no capítulo 4, versos 4 e 5. Abra sua Bíblia. Livro de Esdras, capítulo 4, versos 4 e 5. E a Bíblia diz assim: Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Verso 5. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dario, rei da Pérsia. Bom, então o que nós vemos aqui é a descrição, do livro de Esdras, dos problemas que estavam acontecendo com o povo que foi liberado, para fazer a reconstrução do Templo de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, do Templo de Jerusalém. Então, no contexto de Daniel, capítulo 10, nós vemos essa situação. As coisas que estavam acontecendo estavam relacionadas a algumas frentes de problemas que estavam dificultando a reconstrução do templo. Aqui a gente vê essa breve descrição, Então, pessoas do próprio povo judeu criando problemas, criando dificuldades na reconstrução do templo. Eu convido você também a abrir no livro de Esdras, no capítulo agora 9, algumas páginas adiante, aqui capítulo 9, nos versos 1 e 2, dizem assim: Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: O povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras, com as suas abominações. Isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Verso 2. Pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Então, as pessoas, os judeus que permaneceram na Pérsia, que não foram comissionados ali para a reconstrução do templo em Jerusalém e também dos muros, eles estavam criando problemas para com os que tinham sido enviados lá, falando coisas sobre eles, criando confusão com os líderes da Pérsia, inclusive com o próprio rei, rei da Pérsia, de forma a dificultar a reconstrução. E quando nós vamos para o capítulo 10 de Daniel, eu convido você a que abra sua Bíblia agora no capítulo que vai ser o alvo do nosso estudo nesse dia, você vai ver o contexto em que Daniel, que entra o capítulo 10, o contexto em que Daniel entra no capítulo 10. E eu convido que você abra, nós vamos ver agora o verso número 1, e ele diz assim: No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar, que o nome que foi dado, o nome babilônico, que foi dado a Daniel. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele, Daniel, entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Então, aqui no verso 1, a gente pode ver que, diferente, por exemplo, das outras visões que Daniel havia tido, ele, nesse caso aqui, ele entendeu, ele teve uma clareza já no primeiro momento dessa visão. O verso 2 diz assim: Naqueles dias eu, Daniel, pranteei por 3 semanas, durante 3 semanas. Então grave essas 3 semanas aí que a gente vai voltar isso daqui a pouquinho, ok? Verso 3 diz assim: Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum. Algumas versões dizem que nem o cabelo ele penteou, Até que passaram as 3 semanas inteiras. Então, durante 3 semanas, Daniel pranteou, jejuou,
E aí ele clamou a Deus, né? Clamou a Deus ali durante esse período, fazendo ali realmente um pedido a Deus ali por uma revelação mais clara, né? Do contexto que ele estava tendo. Então ele sabia da questão da reconstrução do templo, o templo já havia se deslocado, né? E os problemas estavam impedindo a reconstrução do templo. E por que isso era importante? Porque fazia parte de uma profecia que ele havia recebido no capítulo 9 de Daniel. Vamos seguir então. Verso 4 diz assim: No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, e aqui a gente vê uma referência, né, ao rio que é descrito em Gênesis. Alguns autores falam que esse rio Tigre não necessariamente é o mesmo rio descrito no Gênesis, mas seria uma referência à universalidade da visão que Daniel estava tendo, né? E aí no verso 5 ele diz assim: Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. Ouro puro de Ufaz. E olha a descrição desse ser, desse homem que ele viu, né? Seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Algumas versões dizem como o som de muitas águas, né? Então, assim, verso 5 descreve um homem vestido de linho, e essa descrição ela é muito semelhante ao que a gente encontra, por exemplo, em alguns outros capítulos da Bíblia, né? Como, por exemplo, Daniel capítulo 12, verso 1, também como Judas, né, capítulo 1, que só tem um capítulo no verso 9, e também vemos essa descrição em Apocalipse 12, 7. Né? Essa descrição de um homem vestido de linho, ela condiz de uma forma muito próxima com o vestimento, ou com as vestimentas que o sumo sacerdote vestia. Então, uma referência direta ali à questão do santuário e a relação com o Yom Kippur, né? O Yom Kippur, que era o dia da expiação, aquele dia único no ano em que o sumo sacerdote entrava ali no Santíssimo, né? Lugar Santíssimo ali, e fazia a expiação. Então, essa é a relação direta que a gente vê. Já no verso 6, o que nós vemos aqui é a descrição de um ser com certeza não humano, né? Com certeza não humano. Se conhece algum humano aí com corpo como berilo, os rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e pés brilhavam como bronze polido. Com certeza aqui não está se tratando de um ser normal, né? Um ser humano normal. E também nós já vimos ali por descrições anteriores que quando surge a descrição de um anjo, embora seja um ser poderoso ali, mas a descrição não condiz com isso, né? Então aqui a gente vê claramente ali uma descrição de um ser divino, né? Um ser divino. E aí quando a gente vê esse ser ali, né? Olha o que a descrição do verso 7 diz ali. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Você lembra de alguma outra visão, né, dada a um ser humano em que situação semelhante aconteceu? Apenas a pessoa que estava tendo a visão, ela conseguiu visualizar, logicamente, mas as pessoas que estavam ao seu redor, os amigos, os colegas, eles fugiram nesse momento. Se você não lembra dessa situação, eu vou refrescar aqui a sua mente, né? Se você olhar ali o livro de Atos, capítulo 9, versos de 1 a 11, você vai ver aqui uma situação semelhante que aconteceu com Paulo, né? Quando ele teve ali a visão do próprio Jesus, né? A visão do próprio Jesus ali aconteceu com Paulo. E aí, dentro desse contexto aí, nós vemos uma semelhança, né? Então, apenas Daniel teve a visão e ele
Apenas ele contemplou e os seus amigos fugiram, né, com temor. Por quê? Porque eles perceberam que algo sobrenatural estava acontecendo ali. Vamos seguir adiante então. Verso 8 diz assim: Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão. E não restou força em mim, o meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. E aqui uma semelhança com o que aconteceu com outros profetas, né? Outros profetas bíblicos, que ao contemplar a presença de Deus, né? Beleza da presença de Deus, a reação natural ali seria ele perder as suas forças, né? Ficar numa situação ali inerte. E isso nós vimos com profetas bíblicos e também a descrição do que acontece, o que aconteceu com a profetisa Ellen G. White. No verso 9, diz assim: Contudo, ouvi a voz de suas palavras, e, ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Então, Daniel, ele, né, desmaiou. Aqui pode ter também uma relação com o próprio jejum, né, que a Bíblia nos retrata ali no verso 2, que Daniel ele pranteou e jejuou ali durante 3 semanas inteiras, né, não se alimentou. Então, essa junção talvez da fraqueza e a presença de Deus fizeram com que ele desmaiasse, né, ele caiu ali com face em terra. Mas a Bíblia é maravilhosa e Deus é maravilhoso, né? Quando ele dá uma visão aos seus servos, aos seus filhos, ele os fortalece, é o que a gente vê aqui no verso 10. Diz assim: Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Então, num primeiro momento, então, Daniel caiu com o rosto em terra. Já num segundo momento, ele ele foi recebido por uma mão, né? Então, uma mão, e nós aqui não sabemos exatamente se é a mão desse ser descrito no verso 5, verso 6, mas com certeza que a gente vê a presença de outro ser, né? Não apenas a presença desse ser divino, né? Que existe uma grande possibilidade de ser Jesus, e um anjo ali que faz essa revelação. Então, uma certa mão o tocou e o colocou de joelhos, né, com as palmas da mão no chão também. Então, Deus ele não permite ali que os seus servos, né, eles fiquem numa condição de submissão. Ele quer que os seus servos eles possam dialogar, que eles possam questionar sobre dúvidas que eles venham a ter, né? Então, nessa etapa, então, primeiro ele cai ao chão e, num segundo momento, nós vemos que ele é levantado numa condição ali de joelhos, né? E o verso 11 diz assim: Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então, aqui existe uma grande possibilidade de ser o mesmo ser que é apresentado em Daniel capítulo 9, verso 21, né, que é o anjo Gabriel. Então, aqui a gente vê a presença de dois seres celestiais, né, um ser com características divinas, vestido de roupa de linho, e um segundo ser ali, que é o intérprete, né, que é aquele ser que está se comunicando e esclarecendo as coisas para Daniel. Então, Daniel, cabeça, né, rosto em chão, ele é levantado sobre os seus joelhos, no primeiro momento, no segundo momento, né, aí ele é colocado em pé por esse ser angelical que falava com ele. Verso 12 diz assim: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Se você tem alguma dúvida se as suas orações não são ouvidas, né, aqui está a resposta. Né? No momento em que você ora, nesse mesmo momento, sem interrupção, sem queda de conexão, sem falha, né, no teu Wi-Fi com Deus, você pode
diretamente falar, e nesse mesmo momento Deus irá ouvir, né, as palavras. E aqui diz, né, que a descrição que Daniel, ele era muito amado, né, muito amado. E nesse momento, então, ele fez a oração, e aqui a gente vê o poder da oração intercessória, né? Daniel, ele estava com aproximadamente 90 anos, já estava caminhando, assim, os seus últimos anos aqui nesse mundo, né, como um ser vivo. E aí a gente percebe que ele já, estando na Pérsia, ele não estava em Jerusalém, né, ele teve esse momento de clamor, esse momento de jejum, de intercessão, pelos problemas que estavam acontecendo em Jerusalém. Então, vendo isso, vendo que a profecia, de repente, estava tendo um impedimento no seu cumprimento ali, foi que aconteceu isso, né? E aí, no momento em que ele clama a Deus, que ele coloca, desde o primeiro dia, a sua oração é ouvida. Mas acontece aqui um fenômeno interessante. Nós vamos ver o que acontece no verso 13 do capítulo 10 de Daniel. Diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, aqui eu destaco esse um dos primeiros príncipes, nós vamos comentar sobre isso, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Bom, quando a gente vê aqui, então, que no momento em que Daniel clamava a Deus, em que ele começou a prantear, que ele começou a jejuar, né, Deus já enviou esse ser celestial, possivelmente o anjo Gabriel, né, para que ele viesse dar a resposta ali a Daniel. Mas um fenômeno aconteceu. Diz que o príncipe do reino da Pérsia resistiu por 21 dias. E aí eu volto, né, comento ali o que aconteceu no verso 2, versos 1 e 2, em que Daniel pranteou por quanto tempo? 3 semanas. Se você somar ali quantos dias tem 3 semanas, nós temos exatamente 21 dias. Né? Então, a partir do momento que o anjo desceu à terra, esse príncipe do reino da Pérsia, ele começou a resistir, começou a combater, começou a lutar com este anjo, possivelmente Gabriel. E o que aconteceu nesse momento? Né? O que aconteceu? Será que algum ser humano, um príncipe, e aqui a gente vê que possivelmente, alguns autores possivelmente comentam, né, que poderia ser Cambises. Cambises era o filho de Ciro, e poderia ser possivelmente ele que estaria impedindo a reconstrução. E aqui a gente pode ver uma dupla interpretação. Mas quem é Ciro, ou quem seria Cambises para impedir um ser celestial? Né? Um único anjo, né, pode derrotar ali toda a terra, um único anjo. Então, será que seria realmente Cambises, né, o corregente, o filho de Ciro, ou o próprio Ciro? Na realidade, a gente vê aqui que se trata de uma referência a um ser inimigo, combatente muito mais poderoso, né? O próprio Lúcifer. Aqui é a referência ao próprio Lúcifer. Então, houve um combate, houve uma batalha por 21 dias, e esse anjo, Gabriel, ele diz que Miguel, e aqui, né, Miguel é uma palavra, é um nome hebraico, que significa quem é como Deus. E quem é como Deus? Jesus é como Deus, o Espírito Santo é como Deus. E a gente vê essa referência a Miguel, né, em outras passagens da Bíblia. E alguns teólogos dizem que Miguel ele é um ser criado, ele não é um ser divino. Nós entendemos que Miguel é uma referência a Jesus na condição de líder do exército celestial em condição de batalha. E você quer ver como isso faz sentido? Se você abrir a sua Bíblia no livro de Josué, eu vou convidar você a abrir ali sua Bíblia no livro de Josué. Vamos abrir aqui. No livro de Josué, no capítulo 5, versos 13 a 15. Mantenha ali a sua Bíblia em Daniel, mas aqui a gente vai dar uma passadinha aqui, né? Josué capítulo 5, versos 13 a 15. Vamos ler.
Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército. Então a descrição ali, né, de Miguel é ele como um príncipe do exército de Deus. E aí ele diz assim, né? Sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor a seu servo? Veja, nós vemos algumas outras situações, né? Vemos a situação em que Cornélio ele se prostrou diante de Pedro, e Pedro, naquele exato momento, ele falou: Não, não se ajoelhe, não se prostre, eu sou um ser humano. Né? E também vemos uma cena semelhante quando o anjo estava revelando a João, no Apocalipse. João se prostrou para se ajoelhar ali para fazer uma adoração, e o anjo falou: Não, eu sou um conservo teu, não faça isso, né? Adore a Deus. E aqui nós vemos uma cena em que esse príncipe do exército do Senhor, né, o mesmo Miguel que aparece em outras passagens bíblicas, ele aceita a adoração de Josué. Então, quem aceita a adoração senão o próprio Deus? Né? Então, aqui nós vemos claramente aqui que Miguel é uma representação de Jesus vestido de trajes de guerra, trajes de batalha. Né? Assim como aparece aqui, né, com uma espada nua, né, uma espada nua em mãos, então numa condição de batalha. E o verso 15 diz: Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Era Deus, era Deus. Né? Então aqui a gente vê claramente aqui Jesus aparecendo na sua forma divina a Josué, aceitando a adoração de Josué e com trajes de batalha. E fez Josué assim. Ok? Bom, feito esse parêntese com relação a Miguel, né? Aqui diz assim, um dos primeiros príncipes. Mas essa tradução aqui talvez não seja melhor, e eu vou te dizer por quê. Né? Quando nós vemos a palavra hebraica aqui, é o Ehad, né? Escreve-se E-C-H-A-D. Mas, na realidade, algumas referências são dadas, né? Aqui, esse primeiro príncipe aqui, ó, um dos primeiros príncipes, né? Que pode dar a entender que, de repente, esse Miguel é um ser criado e não o criador. Aqui não é usado errado, como é usado nessa tradução, um dos primeiros príncipes, é usada a palavra Rishon. E essa palavra Rishon significa primeiro dos primeiros príncipes. Então, nós já conseguimos entender que, na realidade, não é uma criatura, né, e sim um criador. É uma forma de identificar ali o próprio Jesus. Ok? Bom, então, feito isso, nós vemos aqui que Gabriel veio, né, esse príncipe da Pérsia, uma referência a Lúcifer, combateu com ele durante 21 dias, e aqui quando a gente volta, né, no verso 2 ali, durante 3 semanas, as 3 semanas que Gabriel ele pranteou e não obteve resposta, né, o motivo da demora na resposta de Deus foi esse. Estava acontecendo uma batalha espiritual muito forte, tremenda, né, uma batalha muito forte, e só foi possível vencer esse anjo a partir do momento em que Miguel, né, o primeiro dos primeiros príncipes aqui, ele veio para auxiliar Gabriel nessa batalha. Então vamos seguir em frente aqui. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda muito distantes. Né? Dias ainda distantes. Então, essa visão que Daniel estava por receber, né? Relembrando aqui que o capítulo 10 é uma introdução para o capítulo 11 e 12, né? Mas também tem uma relação direta com os capítulos 8 e 9, né? Uma sequência ali que se expande, se contrai, mas ao mesmo tempo novos detalhes são apresentados. Né? E aí sim, Daniel começa a entender o que está acontecendo ali, porque ele vai ter a revelação dada por esse anjo. E diz assim:
Ao falar ele comigo essas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. Então, né, Daniel, que estava rosto em terra, ele foi colocado de joelhos no primeiro momento, foi colocado de pé num outro momento, mas ele se calou, né? Ele se calou e não era porque ele não queria falar, é porque alguma coisa aconteceu. Vamos ver o que diz aqui na sequência, versos 16 e 17, né? E eis que uma pessoa, como semelhança dos filhos dos homens, e essa referência aqui a gente vê em Apocalipse, descrevendo o próprio Jesus na sua condição de sumo sacerdote, me tocou os lábios. Então passei a falar àquele e disse, àquele que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não ficou força alguma. Verso 17. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. O verso 18 aqui é muito bonito, diz assim, então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. Daniel, que estava com o rosto em terra, foi colocado de joelhos no primeiro momento, no segundo momento foi colocado de pé, mas ele ainda estava fraco, né? Não conseguia falar. E aí, o que aconteceu? O servo de Deus tocou nos lábios de Daniel e ele voltou a conseguir falar, falou que ele estava sentindo dores, estava fraco e, por fim, ele o fortaleceu. O que a gente percebe claramente é que Deus se preocupa, né? Se preocupa não apenas que a sua mensagem seja passada, mas que o servo que está recebendo essa mensagem também ele possa interagir com o ser que está passando, né, que está declarando esta mensagem. E aí ele se fortaleceu, diz o verso 18, né? Verso 19 diz assim, olha que coisa linda, não temas, homem muito amado, muito amado. Você quer ser um amado de Deus, né? A Bíblia dá algumas dicas para você ser um amado de Deus, né? Uma delas diz assim, se você me ama, guarde os seus mandamentos. E Jesus mesmo falou assim, sois meus amigos se eu fizerdes o que eu vos mando, né? Se eu fizer o que eu vos mando. Então, quando a gente vê, né, essa passagem, né, do fizer o que eu vos mando, né, alguns dizem que a lei foi abolida, né? Como saber o que é a vontade de Deus se você tira a lei, né? E Jesus mesmo falou, né, que não veio abolir a lei, veio para cumprir. E alguns querem dizer aí que a lei foi abolida, né? Você ficaria muito perdido se a lei não deixasse de existir. É a mesma coisa que alguém falasse assim, siga em frente, vá até, por exemplo, lá o Amazonas, né, e você não sabe o caminho. Então, a lei de Deus são os detalhes para você obedecer à vontade de Deus. E o verso 19 diz assim, e disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Ser forte, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Como Deus se preocupa com os seus filhos, com os seus servos, justamente porque ele quer uma interação com liberdade, com livre-arbítrio. Né? Então, ele fortaleceu e agora sim Daniel estava preparado para receber essa mensagem. O verso 20 diz assim, e ele disse, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e, saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Então aqui o anjo diz a Gabriel, né, a Daniel, perdão, o anjo diz a Daniel que ele ainda voltaria a pelejar com o rei da Pérsia. Né? Talvez algumas das reclamações que ele estava recebendo estavam surtindo efeito com o rei da Pérsia. E a partir do momento que o povo e o seu líder, né, começaram a se afastar do plano original de Deus, e Deus, consequentemente, também interrompeu ali, né, a atuação com o reino persa,
a sequência foi a destruição. E é o que acontece com as pessoas que escolhem deliberadamente se afastar de Deus. E o verso 21 termina dizendo assim: mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Então, aqui uma referência clara aqui a Jesus na condição de líder do exército celestial, e o único que consegue vencer a batalha, né, que já venceu a batalha contra o inimigo. Aqui nós estamos entrando no capítulo 11, e o capítulo 11 é um dos capítulos talvez mais difíceis da Bíblia, né, porque ele declara coisas que aconteceram no período pós a vida de Daniel, né, pós o Império Medo-Persa e o governo grego, e vão até o fim do mundo. Mas muitos detalhes são extremamente ricos e dizem respeito a nossas dúvidas até hoje. Então, eu convido você a participar do nosso próximo estudo. Será um estudo extremamente relevante, extremamente esclarecedor, importante, né? Embora nem todas as lacunas sejam preenchidas, existem vários teólogos e autores que declaram a mesma coisa, né, que o capítulo 11 realmente são tantos detalhes que às vezes falta um pouco de história com relação a alguns eventos que aconteceram, mas Deus está pronto a nos revelar, através do seu Espírito, tudo o que é interessante, o que é importante para a nossa salvação. Então, você está convidado a participar conosco do nosso próximo estudo. E nesse momento vamos fazer uma oração. Eu convido você a fazer uma oração comigo, para que Deus realmente cele no nosso coração as palavras que foram dadas a Daniel, que nós possamos ter a compreensão através do Espírito Santo e entender o que nós devemos fazer, como devemos nos portar diante dessa batalha tremenda que está acontecendo ao nosso redor. Curve sua fronte, vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, obrigado pela revelação que deste a Daniel. Que essa revelação possa ser a revelação a nós, nos nossos dias, nos nossos últimos dias que estamos vivendo. Nos fortaleça, nos capacite e nos encha e nos preencha com o teu Santo Espírito. Nós te rogamos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe e até a próxima.